Você já parou para pensar por que está aqui, exatamente agora, assistindo a este vídeo? Não foi acaso, não foi o algoritmo, não foi rolagem aleatória. Há algo maior acontecendo. Você foi puxado para este momento porque está prestes a atravessar um portal invisível e depois dele, nada mais será igual. A maioria das pessoas vive sem perceber os sinais que o universo envia, mas você não é a maioria. Há algo diferente em você, algo que te trouxe até aqui, e eu preciso te alertar. Esta mensagem não chega para todos, apenas para aqueles que já estão na frequência de recebê-la. E se você continua assistindo, já passou pelo primeiro filtro. O que você vai descobrir hoje não é apenas conhecimento, é uma chave. Uma chave capaz de reorganizar sua realidade de uma forma que vai desafiar a lógica, a razão e até mesmo o que você acreditava ser possível. Imagine abrir uma porta e perceber que do outro lado, seus sonhos já estão esperando por você. Mas atenção, essa mesma chave pode ser um teste, porque antes da revelação, sempre existe o guardião final. E é nesse ponto que a maioria desiste, tropeça e perde a chance. Você não pode cometer esse erro. É por isso que você está aqui, para provar a si mesmo que está pronto. Pense comigo. Quantas vezes você sentiu que algo maior estava prestes a acontecer? Aquela sensação estranha de que a vida estava prestes a mudar radicalmente, mas não sabia como nem quando. Isso não era ilusão, era um chamado. E hoje, neste exato momento, esse chamado finalmente tem resposta. Então, respire fundo. Permita-se mergulhar, porque o que você vai ouvir a seguir pode não apenas mudar o rumo da sua história, mas revelar que você nunca esteve esperando pelo futuro, você sempre esteve construindo-o, e o futuro acabou de chegar. Você já percebeu que existe algo na vida que parece escapar da lógica comum? Algo que a ciência tradicional ainda não consegue explicar, mas que, no fundo, no mais profundo do seu ser, você sente que é real? Essa é a sensação de que existe um poder oculto dentro de nós, capaz de transformar completamente a realidade em que vivemos. E antes que você pense que isso é apenas misticismo barato ou papo de autoajuda, deixe-me te dizer algo. Até os maiores cientistas da história já suspeitavam disso. Einstein dizia: tudo é energia e isso é tudo que há. Sintonize a frequência da realidade que você deseja e não poderá evitar obtê-la. Não há outra maneira. Isso não é filosofia, é física. Agora eu quero que você reflita comigo. Quantas vezes você já desejou algo com tanta intensidade que, de repente, parecia que o universo conspirava para aquilo acontecer? Já aconteceu de você pensar em uma pessoa e em poucos minutos ela te mandar uma mensagem ou até ligar? Ou sentir que estava no lugar certo na hora certa, como se uma força invisível tivesse te guiado até lá? Essas experiências não são coincidências, elas são pistas. E hoje eu quero te conduzir a uma descoberta, a de que você pode usar conscientemente essa força ao invés de deixar que ela haja de forma aleatória na sua vida. O mistério da frequência vibracional. Tudo no universo vibra. Absolutamente tudo. Seu corpo, seus pensamentos, suas emoções, cada átomo que forma a sua existência, tudo emite uma frequência. Agora, aqui está o ponto que a maioria ignora. A frequência que você emite determina o que você atrai. Se você vibra medo, atrai situações que confirmam esse medo. Se você vibra abundância, oportunidades começam a surgir quase do nada. E se você vibra amor, inevitavelmente o amor encontra um caminho até você. Mas por que então tantas pessoas continuam vivendo em ciclos de dor, falta e frustração? Simples, porque elas não têm consciência da própria vibração. Estão presas a crenças limitantes que as fazem acreditar que a vida é difícil, dinheiro só vem com sofrimento, ou amor verdadeiro não existe.
E é aqui que você precisa se perguntar: quais são as frases que você repete para si mesmo todos os dias? Será que, sem perceber, você está alimentando a escassez ao invés da abundância? Imagine por um instante que o universo não é uma linha reta e previsível, mas sim um imenso campo de infinitas possibilidades. Nesse campo, todas as versões da sua vida já existem. A versão em que você é próspero, a versão em que você é amado, a versão em que você alcançou os seus maiores sonhos. O que separa você dessas versões não é a sorte nem o destino, mas sim a sua capacidade de se alinhar energeticamente a elas. Aqui está um segredo poderoso. O universo não responde ao que você pede, ele responde ao que você emite. Você pode dizer 1000 vezes: eu quero ser rico. Mas se dentro de você existe a crença de que dinheiro é difícil, a vibração que você emite é de escassez, e o universo responde com mais escassez. Mas quando você muda sua frequência interna, algo extraordinário acontece. A realidade externa começa a se reorganizar para refletir essa nova energia. É como mudar a estação de rádio. Você não força a música a tocar. Apenas gira o botão até encontrar a frequência certa. Sua mente é como uma antena que capta e emite sinais. Quando você pensa e sente algo, está enviando uma ordem ao campo quântico. Mas, ao mesmo tempo, também está sintonizando uma frequência específica. E aqui está o detalhe: pensamentos sem emoção não têm força suficiente para moldar a realidade. A verdadeira manifestação acontece quando pensamento e emoção se unem. É por isso que a visualização criativa é tão poderosa. Você não apenas imagina, você sente como se já fosse real. Pausa para refletirmos juntos. Você consegue imaginar agora mesmo como seria viver a vida dos seus sonhos? Consegue sentir a emoção de já estar lá? A alegria, a gratidão, a leveza? Se você conseguiu, parabéns! Nesse instante, você já está vibrando na frequência dessa realidade. Muitas pessoas se frustram porque tentam controlar cada detalhe do como as coisas vão acontecer. Mas aqui está a verdade: o como não é problema seu. O seu papel é definir a intenção e alinhar a sua energia. O universo se encarrega do resto. Isso não significa ficar de braços cruzados esperando milagres. Significa agir inspirado. Agir quando a intuição te guia, quando os sinais aparecem. E os sinais sempre aparecem. A questão é: você está atento a eles? Lembre-se, o universo fala em sussurros. Uma ideia súbita, um encontro inesperado, uma oportunidade que parece casual. Quem não está desperto chama de coincidência. Quem entende, reconhece como sincronicidade. Agora, eu preciso ser direto com você. Ignorar essa realidade tem um preço. O preço é viver em piloto automático, repetindo padrões de dor, frustração e escassez. O preço é acreditar que sua vida é determinada por fatores externos, quando, na verdade, você tem muito mais poder do que imagina. Quantas pessoas você conhece que passam a vida reclamando, culpando o governo, o trabalho, os pais, a sociedade, mas nunca olham para dentro? Talvez você mesmo já tenha feito isso em algum momento, mas agora que você sabe, não pode mais voltar atrás, porque a consciência é irreversível. A pergunta é: você vai assumir o controle ou vai continuar deixando que sua vida seja moldada pelas crenças inconscientes que carregou até aqui? Eu sei que talvez tudo isso soe intenso demais. Talvez você sinta até uma resistência interna, como se uma parte sua dissesse: isso é bom demais para ser verdade. E essa resistência é normal, faz parte do processo. Afinal, você está questionando tudo que já acreditou até hoje. Mas, se você chegou até aqui, é porque está pronto.
pronto para despertar. E a partir deste momento, cada palavra que você ouvir será como uma semente plantada na sua mente. Se você regar essas sementes com atenção e prática, o jardim da sua nova realidade vai florescer diante dos seus olhos. Respire fundo, porque esse é apenas o começo da nossa jornada. O que você vai descobrir nos próximos blocos vai levar esse conhecimento a um nível ainda mais profundo, prático e transformador. Pare e reflita comigo. Quantas vezes você já se perguntou por que, mesmo se esforçando tanto, parece que alguns resultados simplesmente não acontecem? Você batalha, insiste, sonha, mas algo invisível parece te puxar de volta para o mesmo ponto, como se estivesse preso em um ciclo interminável. É aqui que entramos em uma das verdades mais ocultas e ao mesmo tempo mais óbvias sobre a vida. Não é o que você faz que define seu destino, é o que você acredita. Sim, as suas crenças internas, aquelas convicções silenciosas que operam no fundo da sua mente, são como códigos secretos que programam toda a sua realidade. E aqui está o detalhe que quase ninguém te conta. Muitas dessas crenças não são suas, foram herdadas, foram implantadas. Vieram da sua infância, da sua família, da sociedade, da escola, da religião, da cultura. Talvez você nunca tenha parado para questionar, mas cada vez que ouviu frases como dinheiro é difícil, a vida é injusta, amor verdadeiro não existe, algumas pessoas nasceram para vencer e outras para perder, cada uma dessas frases foi como uma semente plantada no solo fértil da sua mente. Agora, pense comigo. Se dentro de você existem essas sementes, o que você espera colher? Exatamente. Você atrai aquilo que vibra na mesma frequência que as suas crenças. Não adianta repetir frases positivas se, no fundo, você continua acreditando em escassez, medo, rejeição ou fracasso. Porque o universo não responde ao que você diz, responde ao que você vibra. A vibração é a linguagem oculta do universo. Quando você pensa em algo, você não apenas cria uma imagem mental, você gera uma emoção e essa emoção emite uma frequência. Essa frequência, como uma antena, envia um sinal para o campo quântico e atrai experiências semelhantes. E aqui está a grande virada. Se você quer mudar sua vida, você não pode começar apenas pelas suas ações externas, mas pelo seu estado interno. Agora eu te pergunto, qual é a frequência que você tem emitido ultimamente? É a da confiança ou a do medo? É a da abundância ou da escassez? É a da gratidão ou da insatisfação? A resposta a essa pergunta explica muito do que está acontecendo na sua vida neste exato momento. Mas calma, não estou te dizendo isso para te culpar. Muito pelo contrário. Estou te dizendo isso porque a partir de agora você vai ter o poder de assumir o controle. Imagine por um segundo que sua vida é como um rádio. Se você não gosta da música que está tocando, você não precisa quebrar o rádio, nem sair correndo para outro lugar. Você só precisa girar o botão da frequência. E quando você gira esse botão, toda a experiência muda. Agora, pense no impacto disso. Quantos sonhos você já deixou para trás simplesmente porque acreditava que não era possível? Quantas oportunidades você deixou escapar porque carregava a crença de que não era suficiente? Quantas vezes você olhou para a vida dos outros e pensou, isso não é para mim? Mas, e se eu te disser que era para você sim? E se eu te mostrar que tudo o que você deseja já existe agora, no campo quântico, e só está esperando que você alinhe a sua frequência para que se manifeste no seu mundo físico? Imagine como seria acordar amanhã com a certeza absoluta de que o universo está jogando a seu favor. Imagine sentir que cada passo, cada escolha, cada encontro é parte de um grande plano que conspira para realizar seus desejos. Isso não é fantasia, isso é ciência energética em movimento. Porque veja, até a física quântica nos mostra, tudo é energia, tudo é vibração, não existe nada fixo, sólido, intocável. Até o que chamamos de matéria é, na verdade, energia em constante movimento.
Isso significa que a sua realidade é maleável, flexível, mutável. E quem molda essa realidade? Você. Agora, uma revelação poderosa. A sua mente é a ferramenta mais sofisticada do universo. Ela é como um projetor que emite imagens no campo energético e o campo apenas devolve essas imagens na forma de experiências. Se você projeta medo, recebe situações que confirmam esse medo. Se projeta amor, recebe mais situações de amor. Se projeta escassez, recebe mais situações de falta. Então, eu te pergunto, o que você tem projetado ultimamente? Talvez você esteja pensando, ok, mas como eu faço para mudar essa programação interna? E é exatamente isso que vamos explorar agora. A primeira chave é a consciência. Você só pode mudar aquilo que reconhece. Então, comece a observar os pensamentos automáticos que surgem no seu dia. Sabe, quando você vê algo inspirador e logo em seguida surge uma voz dizendo, isso não é para você? Essa voz é a crença limitante se manifestando. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Você não é essa voz. Essa voz é apenas uma gravação antiga, repetindo padrões do passado. Você pode desligar esse disco arranhado e colocar uma nova música para tocar. Mas para isso, você precisa de coragem. Coragem para questionar, para duvidar do que te disseram, para soltar as correntes invisíveis que te prendem. Porque a única prisão realmente poderosa é aquela que você acredita ser real. Agora, imagine se rompendo essas correntes. Imagine a sensação de liberdade ao perceber que você pode escolher novos pensamentos, novas emoções, novos caminhos. Imagine sua vida se abrindo como um campo infinito de possibilidades. E aqui está o segredo. Quanto mais você entra nesse estado de alinhamento, mais rápido as manifestações chegam, porque o universo não trabalha com o tempo da forma que nós trabalhamos. Para ele, tudo já existe agora. O que você chama de demora é apenas o tempo que você leva para se alinhar. Por isso, em vez de perguntar quando vai acontecer, comece a se perguntar qual é a frequência que eu estou emitindo agora. Essa é a única pergunta que importa. E se você quiser acelerar esse processo, existe uma ferramenta extremamente poderosa, a gratidão. Porque a gratidão é o atalho para mudar sua frequência instantaneamente. Quando você sente gratidão, você entra automaticamente no estado vibracional da abundância, e a abundância começa a responder. Agora me diga, quantas vezes hoje você parou para sentir gratidão genuína pelo que já tem? Não apenas pensar, mas sentir. Se a resposta for poucas ou nenhuma, saiba que está perdendo o maior portal de manifestação que existe. Eu quero que você experimente algo agora. Feche os olhos por um instante, inspire profundamente e lembre-se de um momento da sua vida em que você se sentiu verdadeiramente feliz. Pode ser pequeno, pode ser simples, mas sinta de novo como se estivesse acontecendo agora. Deixa esse sentimento te invadir. Percebe como a sua energia muda em questão de segundos. Isso é prova de que você tem o poder de mudar sua frequência quando quiser. E se você praticar isso todos os dias, por alguns minutos, a sua vida inteira vai começar a transformar. Mas aqui vai um aviso. O processo exige consistência. Não adianta fazer uma vez e depois esquecer. A sua mente precisa ser reprogramada com repetição. E se você persistir, vai chegar um momento em que esse novo estado vibracional vai se tornar natural, automático, tão fácil quanto respirar. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e se perguntar: por que eu não comecei antes? Agora me responda, você está disposto a assumir esse poder? Está pronto para deixar de ser vítima das circunstâncias e se tornar criador consciente da sua realidade? Porque se a resposta for sim, então o que vem a seguir vai expandir ainda mais sua consciência e te mostrar caminhos práticos para aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. A mente humana é um território vasto, misterioso e ao mesmo tempo incrivelmente poderoso. É nela que os pensamentos nascem, é nela que os medos se escondem e é nela também que os sonhos encontram espaço para existir.
Muitas vezes acreditamos que o mundo exterior determina quem somos, mas a verdade é que tudo começa do lado de dentro. O que você pensa todos os dias molda a forma como você enxerga a vida, e essa visão passa a criar a realidade à sua volta. É como se você usasse um par de óculos invisíveis e cada lente fosse uma crença. Se as lentes estão sujas, você enxerga sujeira em todo lugar. Se estão limpas, o mundo parece brilhar de uma forma diferente. Pense agora em quantas vezes você deixou de acreditar em si mesmo porque uma voz interna sussurrou que não era capaz. Quantas oportunidades você perdeu porque imaginou que não era bom o bastante, que não merecia ou que era arriscado demais. Esse é o peso das crenças limitantes. Elas são como correntes invisíveis, amarradas ao seu tornozelo, impedindo que você avance. E o mais curioso é que muitas vezes você nem percebe que está preso. Vive dentro de uma prisão que não tem muros, mas tem grades mentais. O que aconteceria se hoje você encontrasse a chave para soltar essas correntes? Que tipo de vida você poderia começar a construir a partir dessa liberdade? Talvez você pense que não tem tanto poder assim, mas experimente lembrar de um momento da sua vida em que acreditou de verdade em algo. Acreditou tanto que parecia sentir nas veias. Pode ter sido um amor que parecia impossível, um objetivo que muitos disseram que era inalcançável, ou até mesmo uma situação em que você se recusou a desistir. Se você puxar pela memória, vai perceber que nesses instantes a realidade começou a se mover. É como se o universo tivesse se curvado ao seu redor. O detalhe é que isso não foi coincidência. Foi você criando, consciente ou inconscientemente, através da intensidade do seu pensamento e da força da sua emoção. A grande revelação é que essa força não aparece apenas em momentos isolados. Ela está sempre com você. O problema é que na maior parte do tempo ela é usada de forma inconsciente. Em vez de criar prosperidade, você cria escassez. Em vez de abrir portas, você imagina obstáculos. Em vez de viver o futuro que deseja, fica repetindo o passado que já deveria ter ficado para trás. É como se você tivesse uma máquina poderosíssima em suas mãos, mas a mantivesse desligada, com medo do que aconteceria se a ligasse. Mas eu te pergunto, até quando você vai viver dessa forma? Até quando vai aceitar repetir os mesmos padrões que te mantêm preso? Muitos têm medo da mudança porque acreditam que ela exige algo impossível, mas a transformação começa em algo extremamente simples: prestar atenção no que você pensa. Não são os grandes saltos que alteram a realidade, são as pequenas escolhas diárias. É quando você troca um pensamento de dúvida por um pensamento de confiança. É quando você decide se levantar da cama e agir, mesmo quando a sua mente diz para desistir. É quando você começa a se tratar com amor e respeito, em vez de alimentar a autocrítica destrutiva. Essas pequenas mudanças criam ondas, e essas ondas crescem até se transformarem em uma maré capaz de mover a sua vida inteira. Talvez neste exato momento você sinta um certo desconforto, como se algo dentro de você estivesse sendo cutucado. Isso acontece porque a sua mente não gosta de ser desafiada. Ela prefere manter você dentro da zona conhecida, mesmo que essa zona não seja confortável. Mas entenda, esse desconforto é o sinal de que você está prestes a atravessar uma fronteira. É o ponto em que muitos desistem, mas também é o ponto em que os que persistem encontram a mudança que estavam buscando. A pergunta é: você vai ser daqueles que fogem quando o calor aumenta ou daqueles que permanecem até que o ouro seja forjado? A vida é uma conversa constante entre você e o universo. Cada pensamento é uma frase, cada emoção é uma palavra, cada ação é um gesto. O universo responde de acordo com a energia que você emite. Quando você duvida, o universo devolve dúvidas. Quando você acredita, o universo devolve possibilidades. A escolha está sempre nas suas mãos. E talvez o segredo mais poderoso seja compreender que você não precisa esperar o futuro chegar para viver diferente. Você pode decidir agora, neste instante, alinhar seus pensamentos e emoções com o que deseja atrair. O tempo não é o inimigo. O tempo é apenas a tela em branco onde você desenha a sua história.
Cada minuto em que você permanece preso a velhas crenças é um minuto em que a tela continua em branco. Mas cada decisão que você toma de acreditar em si, de visualizar um novo futuro, de agir com coragem, é uma pincelada que dá forma à obra que você vai contemplar mais adiante. E essa obra pode ser de dor ou de grandeza. No fundo, a escolha nunca foi do acaso, sempre foi sua. Agora que chegamos até aqui, eu quero que você pare por um instante e reflita. Quantas vezes na sua vida você já deixou passar oportunidades simplesmente por não acreditar em si mesmo? Quantas vezes você olhou para os seus sonhos e pensou que eles eram grandes demais? Pois eu te digo, talvez o maior erro não seja sonhar alto, mas sim se contentar em sonhar pequeno. Você tem dentro de si uma força, capaz de transformar a sua história. Mas essa força só desperta quando você decide dar o primeiro passo. E eu quero que esse vídeo seja esse marco para você. Que seja o ponto em que você olha para dentro de si e escolhe acreditar. Escolhe mudar. Escolhe se alinhar com a vida que realmente deseja viver. Porque a verdade é simples. Se você continuar pensando como sempre pensou, vai continuar vivendo o que sempre viveu. Mas se ousar mudar a forma como pensa, tudo pode mudar ao seu redor. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele acendeu algo aí dentro, então não deixe isso morrer. Aproveite esse momento e se inscreva agora no canal. Ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que também precisa despertar para essa verdade. Essa pode ser a semente que vai transformar a vida de alguém. E lembre-se, este é apenas o começo. Nos próximos vídeos, eu vou mergulhar ainda mais fundo nesse universo da mente, da energia e da manifestação, para te mostrar, passo a passo, como acessar o seu verdadeiro poder. Mas para não perder nada, você precisa estar aqui comigo. Então inscreva-se, deixe o seu comentário me dizendo qual foi o maior insight que você teve hoje. E vamos juntos criar uma comunidade de pessoas que acreditam na própria força e estão dispostas a mudar de dentro para fora. A decisão está nas suas mãos. Você pode sair daqui e continuar vivendo do mesmo jeito. Ou pode sair daqui com uma nova perspectiva, carregando consigo a certeza de que o poder de transformar a sua vida já está dentro de você. Agora me diga, você vai apenas assistir ou vai agir? A escolha é sua.